Olá. Bom, depois do mecanismo de determinação sexual, agora a gente vai estudar características relacionadas ao sexo, ou seja, são as características que, por determinação, por presença no cromossomo sexual, estão ligadas a um dos sexos, né, masculino ou feminino, que por influência dos genes que são governados pelo sexo do indivíduo, eles influenciam ou limitam alguma das suas expressões. Então a gente vai começar, né, delimitando as nossas áreas aqui. Primeiramente, as características ligadas ao sexo são aquelas que estão presentes no cromossomo X, né, dos mamíferos, ou no cromossomo Z das aves. E as características holândricas são aquelas que estão exclusivamente no cromossomo Y, né, que está presente somente nos machos das espécies de mamíferos, ou no W da espécie de aves, né? Temos também as características influenciadas pelo sexo, que são aquelas em que a presença, né, de uma determinação sexual ela interfere na expressão gênica, e temos também as características limitadas, que elas não podem ser expressas em um dos sexos que o animal apresenta. Então, como já dito anteriormente, a parte da herança ligada ao sexo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma grande confusão em dizer características ligadas ao sexo. Muita gente confunde que características que estão no Y são ligadas ao sexo, as influenciadas são ligadas ao sexo, mas somente as características que são governadas por genes que estão no cromossomo X, elas são chamadas de ligadas ao sexo, né? Ou X-linked, né, no inglês. Então, nesse tipo de característica, as fêmeas podem ter dois alelos, né? Tem dois alelos, né? Porque tem dois cromossomos homólogos X, e o macho tem apenas uma representação cromossômica do X, né? Então, os machos, nessa situação, eles são chamados de hemizigotos, né? As fêmeas são da forma normal, podem ser homozigotas dominantes, heterozigotas e homozigotas recessivas, mas os machos apenas hemizigotos, podem portar apenas um alelo. O cromossomo X possui muitas centenas de genes, a maioria deles não tem função sexual. É o que nós comentávamos anteriormente, de que um animal ele não sobrevive, né? Ele não tem o seu desenvolvimento, o embrião não se desenvolve caso ele não tenha nenhum cromossomo X. Isso ressalta essa importância do cromossomo X. O cromossomo X tem muitos genes que são vitais, sem os quais o desenvolvimento da vida não acontece. Fêmeas têm o dobro de cromossomo X comparadas aos machos. E, bom, teoricamente, elas poderiam ter o dobro de expressão gênica, né, de potenciais produtos gênicos. E isso poderia ocasionar um excesso de proteínas em fêmeas ou a sua falta em machos, quando na realidade a gente vê que as diferenças fisiológicas, né, entre machos e fêmeas, elas são bem sutis. Em termos de produtos gênicos, né? A parte de alguns parâmetros que são bem distintos relacionados ao sexo e as características sexuais secundárias. Mas, de maneira geral, o organismo, né, a fisiologia, a homeostasia do macho e da fêmea são bem similares. E esse fato de nós termos o dobro de cromossomos sexuais, né, de cromossomo X na fêmea em relação ao macho, é compensado, né, num mecanismo. O mecanismo, o próprio nome diz, é um mecanismo de compensação de dose. Então, em mamíferos, observa-se corpos condensados de coloração escura no núcleo das células de fêmeas, que são chamados de corpúsculo de Barr. O corpúsculo de Barr nada mais é
do que o cromossomo X condensado. Então, quando a gente retorna àquela ideia lá de eucromatina e heterocromatina, nos mamíferos existe esse mecanismo de modo que um dos cromossomos X, aleatoriamente, ele é colocado em formato condensado permanentemente. Então, em toda a fase da intéfase do ciclo celular da fêmea, existe um cromossomo X ativo, descondensado, e um cromossomo X inativo, que é condensado. E essa condensação ela pode ser visualizada facilmente pela microscopia, né? Então aqui a gente tem um exemplo aqui de célula, né, com essa coloração do núcleo mais apontada aqui, né, por essa seta, mais evidenciado aqui na fêmea do que no macho, né? O macho, no núcleo dele não tem nenhuma mancha mais escura assim, né? Então, na periferia aí da membrana nuclear, a gente vai observar. E esse teste é muito importante, por exemplo, para detectar se um indivíduo é macho ou fêmea, né, nos mamíferos, sem fazer testes genéticos mais caros, né? Então, aqui é simplesmente um método de citologia, né, de citogenética, bem simples e bem barato para detectar se o indivíduo é macho ou fêmea, né? E como funciona esse mecanismo de compensação de dose? Então, graças à inativação, cada célula feminina funcionalmente é hemizigota. Ora, se eu acabei de falar que a fêmea tem esse fenótipo homozigoto, heterozigoto ou homozigoto recessivo, né, homozigoto oposto, como que ela é hemizigota? Cada célula é hemizigota, mas o organismo, no balanço entre hemizigotos de um alelo e hemizigotos de outro alelo, o organismo é heterozigoto. Então, um dos cromossomos em cada célula será inativada ao acaso. Então, aleatoriamente, dentro da célula, no processo de especialização celular, né, da formação do feto, uma dos cromossomos X, ou o recebido pelo pai ou o recebido pela mãe, eles são inativados. Então, probabilisticamente, 50% das células irão expressar um alelo, por exemplo, vindo do pai, e 50% alelo alternativo vindo da mãe, né? Então, na verdade, as fêmeas são mosaicos, que apresentam células que expressam um ou outro alelo. Após a inativação, todas as células originárias dela terão a mesma inativação. É o que a gente dizia sobre epigenética. Então, o mecanismo epigenético que diz que o cromossomo X do pai ou o cromossomo X da mãe será inativado, vai permanecer como cromatina condensada, ele é decidido na fase inicial, né, na fase fetal, e no indivíduo adulto, todas as células derivadas dessa célula já determinada qual o X será ativo, qual será inativo, vão ser idênticos nessa epigenética, nessa marcação de ativação ou inativação, no caso, inativação do cromossomo. E um exemplo bem clássico aqui, né, nos animais, é o caso do gene tortoise shell, né, ou, em outras palavras, casco de tartaruga, né? Então, é feito por uma analogia, né, daquela cor do casco da tartaruga, né, que é laranja e preto. Então, esses animais que são dessa cor é devido a um gene ligado ao sexo, um gene que está no cromossomo X. E esse gene, se ele for Bzão, ele vai determinar a cor preta. Se ele for Bzinho, vai ser a cor laranja. Então, uma fêmea, né, ela pode ser preta se ela for XBzão, XBzão. Ela pode ser laranja se for XBzinho, XBzinho. Ou o tortoise shell, né, essa duas cores, laranja e preto, simultaneamente,
se ela for heterozigota. Então, o que acontece? Algumas células, por exemplo, né, se eu pegar aqui nessa gata aqui, as células de origem desse tecido aqui se diferenciaram em XBzinho, né, o cromossomo X que tem Bzinho como ativo e o de Bzão inativo. Enquanto que essa outra parte aqui, que tem a parte preta, lá no início, essa parte decidiu que o XBzinho ele ia ser inativado e o X que contém Bzão estava ativo. E isso, vocês podem ver que existem outros trechos aqui, né, que são mais concentrados, outros trechos aqui meio dispersos, né, outros trechos aqui bem... né, e isso vai depender de inativação aleatória que aconteceu lá na formação embrionária desses indivíduos, né? E aí você pode se perguntar, e esse indivíduo aqui que tem 3 cores, que tem o branco? O branco não é um gene ligado ao sexo, é um outro gene que também influencia nessa característica. E esse tipo de gato é o chamado gato cálico, ou cálico, né? Normalmente chama-se cálico, né? Essa coloração de 3 cores. Então a sabedoria popular de que sempre que você tiver um gato, ver um gato de 3 cores, esse indivíduo é fêmea, é verdade, digamos, em 99,99% dos casos. Com algumas exceções que são, por exemplo, falhas e mutações que a gente pode ter, né, de que um macho tenha as 3 cores simultaneamente. Mas, via de regra, você tem uma grande chance de acertar o sexo do animal ao ver a coloração de 3 cores aí, de adivinhar que esse indivíduo é uma fêmea. Então, nas aves, ao contrário do que ocorre em mamíferos, os machos são os que apresentam o dobro de cromossomos sexuais. Então, o macho vai ter, nas aves, as possibilidades de homozigoto, heterozigoto e homozigoto de outro tipo, enquanto que as fêmeas são hemizigóticas, metade, né? Uma característica ligada ao sexo em aves é a velocidade de empenamento, ou seja, de crescimento das penas. E isso é muito utilizado na avicultura industrial para que você diferencie o que é um macho e o que é uma fêmea do pintinho de um dia. Então, se você observar alguma coisa como essa parte aqui das penas mais desenvolvida, mais precoce, então a gente está falando de indivíduos fêmeas, né, oriundas de cruzamentos industriais, né? E os machos não apresentam essas linhas, apresentam apenas plumas. Essas linhas aqui, ó, dá até para visualizar um pouco, elas são menos desenvolvidas. O macho é mais tardio nesse crescimento de penas, né? Então, o que a indústria avícola faz é um cruzamento de um macho com empenamento precoce com a fêmea de empenamento tardio, né? O macho azulzinho, fêmea rosinha, né? E esse aqui seria o tipo de empenamento, né? Então, o gene que governa esse empenamento tardio é dominante e é o T. Então, quando nós pegamos o macho pode produzir 2 tipos de gametas, mas como esse indivíduo aí é homozigoto, ele só produz gametas recessivos, enquanto que a fêmea tem 2 alternativas, produzir gametas dominantes ou gametas que não têm o cromossomo Z, né, que vai ter o cromossomo W. Então, quando você tem o dominante funcionando, a gente tem o que a gente chama de herança inversa, né, herança mãe-filho, ou seja, o empenamento aqui do macho, da fêmea, que era tardio, passa para o macho. E o empenamento precoce do macho passa para a fêmea, porque é uma característica recessiva. Então, é fácil distinguir aqui quem é macho e quem é fêmea pelo desenvolvimento das penas do pintinho. Um outro tipo de herança, né, o segundo caso que nós vamos estudar, é o de herança ligada ao Y, né, que são genes que nós estamos tendo ligados ao Y e que é herdada somente de macho para macho.
Em animais, conhece-se o gene SRY, que é o fator de determinação de testículos, e outros relacionados à determinação do sexo. O que é realmente importante para essa determinação é o SRY, não há estudo de nenhum outro. Né? Se vocês forem nos materiais complementares que eu disponibilizei, eu deixei lá um artigo, né, uma reportagem sobre um artigo publicado há uma semana, 2 semanas atrás, sobre uma técnica que é utilizada para colocar esse gene SRY num alelo autossômico, que não é ligado ao sexo, para você ter uma proporção de 75% dos nascidos machos em bovinos. Né? Vale a pena ver lá como foi feito, né, a técnica de CRISPR-Cas9. Né? E a maior parte do cromossomo Y não faz crossing com o X, né? São aquelas regiões especificamente de controle sexual, né? E você tem uma pequena região que é chamada de região pseudo-autossômica, né? Que é nas pontas dos cromossomos. A permutação do cromossomo Y é feita dele com ele mesmo, através de sequências genéticas que são palíndromas, que na verdade são sequências que são invertidas, né? Então possibilitam essa ligação, essa possibilidade de dobragem do cromossomo Y com ele mesmo. E outra utilidade grande do cromossomo Y é a possibilidade do rastreamento da linhagem paterna. Ou seja, se eu pegar o cromossomo Y de qualquer indivíduo macho, né, mamífero, inclusive seres humanos, eu vou verificar de onde eu herdei ele, do meu pai. E o meu pai herdou do pai dele. Então eu posso rastrear e comparar com outros indivíduos quão parentes, quão aparentados eles são comigo, de acordo com a origem paterna. Assim como a mitocôndria é usada para fazer esse rastreamento por origem materna, né? Então aqui a gente pode ver um vídeo, né, sobre essa parte do que acontece entre o cromossomo X e o cromossomo Y. Né? Os cromossomos X e Y, eles se pareiam, mas para se parear, a gente vai ter só a recombinação naquela região bem na pontinha, que é a pseudo-autossômica. Eles trocam trechos entre si nessa parte, mas a parte de determinação sexual, né, e dos exclusivos, né, ligados ao sexo, vão estar aqui no X e vão estar no meio do Y os holândricos. E uma estrutura, um mecanismo bastante interessante são essas sequências palindrômicas aqui, que são sequências repetidas, mas ao contrário, que o cromossomo Y faz um movimento, né, ele se dobra sobre si mesmo e faz um crossing over consigo mesmo. Assim, quando ocorre uma mutação, essa mutação ela pode ser passada para outra região, né, outro braço do cromossomo. É só um mecanismo aí que é possível de ser observado nos cromossomos Y. Agora a gente tem aqui nosso terceiro caso, que são as características influenciadas pelo sexo. As características influenciadas pelo sexo não estão nem no cromossomo X nem no cromossomo Y. Elas estarão em cromossomos autossomais. Porém, os efeitos de dominância no sexo masculino e no sexo feminino serão diferentes por conta de status hormonal de um indivíduo. Um exemplo aqui que nós temos é a coloração da pelagem no gado Ayrshire. Né? É um gado europeu-britânico, né, de uma ilha que se localiza no Canal da Mancha. E a gente tem que as fêmeas, herdando C1, C1, elas são de coloração castanha. C1, C2 tem coloração vermelho. Né? E C2, C2 tem coloração vermelha. Ou seja, o gene C2 é dominante sobre o C1. Já para o macho, a gente vai ter que o macho será um castanho
se for homozigoto para C1 ou heterozigoto. Ou seja, a dominância é o contrário. C1 domina C2, certo? Então, isso acontece basicamente porque no macho, C1 é haplosuficiente. Basta uma dose de C1 combinada à determinação sexual de caracteres secundários para ele ter essa coloração castanha. Já nas fêmeas, você não vai ter um status hormonal que permita que o C1 sozinho dê a coloração castanha. O indivíduo vai precisar de duas doses do gene C1 para formar essa coloração castanha, certo? Aqui a gente vê uma diferenciação aqui entre a cor castanha e a cor vermelha, né? Entre vacas da raça Ayrshire, né? E temos também genes limitados ao sexo. Esses genes limitados ao sexo, assim como os influenciados pelo sexo, são genes autossomais, né? Mas só que devido a limitações da anatomia e da fisiologia do indivíduo, devido a ser macho ou devido a ser fêmea, a gente tem que os genes autossomais só se manifestam, só tem sua expressão em um dos sexos, né? A segregação fenotípica ocorre apenas no outro sexo. Por exemplo, produção de leite em bovinos e produção de ovos em aves. Ou seja, machos, touros, bois têm genes para produção de leite. Porém, devido ao seu sexo masculino, não houve desenvolvimento da glândula mamária, né? Apesar de ter o botão da glândula mamária, né, o mamilo, como os homens têm, e os outros machos de outras espécies também têm o seu vestígio, essa glândula não se desenvolve os ductos lactíferos, não se desenvolve a produção de leite, certo? Então, é o princípio básico do melhoramento genético de gado leiteiro. Você vai usar um touro que tenha bons genes autossômicos, para a produção de leite, sem ver essa manifestação. Onde você vai ver a manifestação desses genes? Nas filhas dele, nas irmãs desse touro, na mãe, na avó, na tia desse touro. E aí, por esse parentesco, você vai saber se esse touro possivelmente a genética dele é boa ou não. A mesma coisa com os galos. Os galos não produzem ovos, porque não tem aparelho reprodutor feminino. Mas eles têm os genes para maior ou menor produção de ovos, para ovos de maior ou menor qualidade, mas nunca se expressarão, né? E aqui a gente tem um caso bem interessante, que é a crista tipo galo. Ou seja, um galo, tipicamente, ele tem essa cauda aqui, né, essa plumagem de cauda, bem maior do que a plumagem de fêmea. Só que acontece o seguinte, existe um gene que determina esse tipo de plumagem aqui. E esse gene é recessivo, certo? Mas ele só se manifesta no macho. A galinha, ela pode ser Hzinho, que mesmo assim ela não tem os hormônios circulantes, ela não tem as substâncias relacionadas à determinação sexual circulantes no seu sangue e nos seus tecidos. Então, ela vai ter sempre pena aqui da cauda do tipo curta. Mas os machos, especificamente os machos desta raça aqui, eles podem ter a plumagem aqui. Esse aqui indivíduo é um galo, né? Dá para notar pelo porte e pela coloração e tamanho de barbela e de crista, né? Que isso aqui é um macho, mas a cauda aqui é típica de galinha. Então é isso aí, pessoal. É isso que a gente tinha para passar sobre determinação sexual, herança relacionada ao sexo, né, derivada da determinação sexual. E só detalhe, isso aí é uma piada, não são genes holândricos, né? São algumas propostas de genes que só os homens têm, certo?